Bom, gente, nessa aula estaremos desenvolvendo um tópico, né, que a gente vai chamar de aula 1, de trigonometria básica. A gente vai iniciar com a história, né, da trigonometria. Essa trigonometria que a gente conhece hoje, ela tem aí o seu embrião em torno de 3000 antes de Cristo. Né? Lá naquela época, na construção das pirâmides, né, por exemplo, uma pirâmide aqui, vamos colocar aqui, de base quadrangular, né? Temos aqui uma pirâmide de base quadrangular. Essa pirâmide, ela houve aqui uma descoberta de um papiro, né, chamado papiro de Rhind, o papiro de Amis. Amis foi um escriba que escreveu esse papiro, e Rhind foi exatamente um arqueólogo escocês que descobriu esse papiro aí em torno de 1800, né, da nossa era, depois de Cristo, mais ou menos em torno de 1800. Então, por isso é chamado papiros, ou papiro de Rhind, que foi quem descobriu, ou papiro de Amis, que foi o escriba que escreveu esses problemas, né, matemáticos da época, né, 3000 antes de Cristo. E no papiro, né, havia uma relação numérica entre, por exemplo, a altura de uma pirâmide e desse segmento aqui, ó, que sai do ponto, né, onde você tem a altura, formando um ângulo de 90 graus, com esse segmento que vai aqui, né, exatamente desse ponto até encontrar aqui o vértice e entendendo, ou melhor, encontrar a aresta, entendendo que esse ângulo aqui é de 90 graus, né? No caso, uma pirâmide reta, uma pirâmide não oblíqua. E aí, eles fizeram, né, uma relação, havia uma relação, uma tabela, onde aqui era a altura da pirâmide e aqui um afastamento, podemos chamar de A. E havia, né, uma relação entre a inclinação da face, né, essa inclinação da face da triângulo, da pirâmide, relacionado com a divisão, por exemplo, no caso do A sobre H. Quer dizer, o que é isso hoje? Na realidade, isso aqui é uma tabela que não tinha nada a ver com a nossa trigonometria. Mas se a gente olhar hoje isso aqui como um triângulo retângulo e essa inclinação da face como um ângulo θ, a gente observa que isso aqui é exatamente o que a gente conhece hoje como a cotangente de θ, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, por exemplo, tem-se, né, pela história da matemática, a ideia que já havia uma relação numérica que hoje a gente considera como uma relação trigonométrica no triângulo retângulo. Uma outra coisa interessante, né, que se constata no papiro de Rhind é a questão de determinação, né, de segmentos ou de sombras, né? Havia aqui um trabalho muito interessante com sombras, por exemplo, o relógio do Sol era um relógio que aqui estava a sombra, né? Aqui existe a sombra, e aqui uma barra, uma vara, uma haste, né? E esse cara aqui 90 graus. Então, por exemplo, o dia, né, é evidente que a gente tem isso no dia, porque é onde a gente tem o sol e tem a sombra. Então havia uma relação entre a sombra do sol e a parte do dia, né, em que aquele comprimento da sombra correspondia. Que parte do dia, por exemplo, se o sol estivesse exatamente sobre a vara, estaria na metade do dia. Então, o dia é dividido em várias frações, né? Frações unitárias,
e onde você tinha um todo e ia dividindo aquele todo. Todo era o dia. Então você ia dividindo de acordo com a sombra em pedaços desse todo. E aí, né, havia, né, nessa questão, aqui está a sombra, né, uma relação onde ele, nesse caso, ele fazia uma correspondência da vara com a sombra. Havia um número aqui, quer dizer, a vara é uma constante, a sombra é que variava. Mas a vara sobre a sombra dava um número que estava atrelado a muitas questões. Por exemplo, no caso, falando até da própria questão do relógio, do sol. E isso, essa questão de sombra, isso determinou, inclusive, distâncias, né, entre a Terra e a Lua, né, coisas que na época era de difícil cálculo, já que a gente não tinha, como a gente tem hoje, satélites, etc., toda essa tecnologia. Mas é interessante dizer que havia essa relação numérica com o cálculo, né, de distâncias impossíveis, por exemplo. Né? Na medida que eu sei, por exemplo, o ângulo, eu sei isso aqui, eu posso calcular uma distância, uma altura, apenas calculando. Né? Isso é muito interessante, por exemplo, quando você tem um prédio, aí você tem exatamente a distância aqui da base do prédio até aqui, e você tem esse ângulo ao topo do prédio. Isso, né, se você conhece isso aqui e conhece esse ângulo, evidente que aí usando a trigonometria você pode saber qual é o comprimento do prédio. Mas o que a gente quer dizer é exatamente isso. E aqui, o que a gente tem aqui, quando eu faço exatamente a vara sobre a sombra, né? A gente tem o que a gente hoje conhece como tangente. Então veja que essas ideias, embora lá não havia a palavra tangente, essa coisa, aí, essas palavras surgem, por exemplo, a cotangente e a tangente já aí nos anos de 1500 depois de Cristo, né? A palavra em si, evidente que o conceito numérico, isso aqui existiu. Eu estou dizendo simplesmente essa palavra que a partir de 1500 ela foi introduzida e veio estar hoje até os nossos dias. E aí a gente caminha, né, mais ou menos em torno de 3.000 a.C., e a gente chega, por exemplo, na Grécia, onde na Grécia há um matemático, né, chamado Hiparco. Esse matemático desenvolve, né, uma construção exatamente com essas medidas, com medidas e ângulos, não havendo ainda a questão que a gente já conhece, seno, cosseno, tangente, cotangente. Na realidade, o Hiparco constrói uma tabela trigonométrica, ainda com pouca precisão, né, e intervalos em graus grandes, eu não sei aí se foi de 15 graus, enfim, mas há alguns ângulos, quer dizer, alternando de 0 a 180, mas dando espaços nesses ângulos e com uma precisão para a época interessante, boa. Coloco logo que depois outras tabelas foram construídas com maiores precisões, como foi o caso da tabela de Ptolomeu, que é depois de Cristo. Mas Hiparco aí vive aí em torno de aproximadamente, né, 200, né, ou 180 a.C., mas eu estou aqui aproximadamente 200 a.C., e ele constrói essa primeira tabela trigonométrica. Agora, é interessante, né, que essa tabela trigonométrica que ele constrói é chamada tabela de cordas, que hoje cordas tem exatamente a indicação de seno. Então, como o Hiparco desenvolve isso, né, no seu estudo, né, no desenvolvimento do seu estudo. Então, por exemplo, vamos aqui representar
o círculo trigonométrico. Na realidade, o círculo, eu não posso falar aqui de círculo trigonométrico ou uma circunferência, e aqui estou colocando um ângulo onde eu faço exatamente, esse ângulo é alfa, mas aqui eu coloco alfa sobre 2, dividindo ao meio alfa sobre 2. Tá? E aqui há uma corda, né? Vamos colocar exatamente assim, essa relação ela acontece assim, onde aqui é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então, na realidade, ele relaciona, por exemplo, o alfa, né? Poderia estar aqui escrevendo tudo isso como alfa, tá? Há um comprimento de uma corda atrelado ao alfa. Quer dizer, qual é a relação, né, entre um ângulo e um segmento, a medida? Era exatamente, geometricamente, a corda, né, formada por um ângulo alfa. E essa tabela, então por isso é chamado tabela de cordas, né, tabela de cordas, por conta exatamente dessa questão. Aí eu disse aqui que as cordas hoje estão relacionadas com o seno. Por quê? Porque veja essa questão, quando eu coloco aqui, por exemplo, alfa sobre 2, e aqui alfa sobre 2, que é exatamente o que acontece aqui, e ele dizia o seguinte, e o raio, né, havia aqui um raio que não era exatamente um como hoje, era uma medida. E aí ele relaciona com a corda, vamos botar assim, a corda de alfa sobre 2, né, a corda de alfa sobre 2 é exatamente esse segmento aqui, ó, vamos chamar aqui A, B e aqui C, então a corda de alfa sobre 2 era dada como AB, segmento aqui, meia corda, dividido pelo raio. Quer dizer, se você olhar hoje isso, né, você tem exatamente aqui o seno de alfa sobre 2, porque o seno de alfa sobre 2, a gente ainda não falou isso, mas a gente vai nessa aula fazer um comentário, é exatamente, né, isso aqui é um ângulo agudo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então veja que a corda, né, de alfa sobre 2 é exatamente hoje o que a gente conhece de AB sobre E. E aí há todo esse desenvolvimento, o Hiparco, ele traz, né, toda aquela cultura babilônica que era de base 60, o seu raio aqui era considerado 60, Hiparco divide a circunferência em 360 partes, então começa a surgir, né, algumas ideias, alguns conceitos interessantes da trigonometria. Então, a partir de Hiparco, né, há o Hiparco grego, e vem, né, para depois de Cristo, aí aproximadamente também 200 depois de Cristo, surge, né, o matemático Hiparco, já depois de Cristo, surge as tabelas também envolvendo a mesma coisa, cordas, né, tabelas de cordas, onde elas são mais precisas que mais precisão do que a de Hiparco, né? Então começa a ter aí o desenvolvimento, né, da trigonometria, né, através do conhecimento das tabelas de Hiparco. E a trigonometria ela vem caminhando, né, já na Idade Média, na Índia, né, pelos árabes, e já começa a surgir essa trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é conhecido desde Pitágoras em 500 anos antes de Cristo, veja, mas por conta dessas ideias da corda, ele só foi introduzido, né, depois que ele passa aqui por Hiparco, ele já vai
200 depois de Cristo, já vai caminhando aí, né, das civilizações, tanto da Índia como dos árabes, enfim, eles começam a introduzir o estudo dessa trigonometria no triângulo retângulo. Então, todas essas relações que a gente vê entre os lados do triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, hipotenusa, cateto, 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 enfim, essas relações elas começam aí a aparecer na forma trigonométrica e já na Idade Média. É interessante que também aí na Idade Média, por conta de tradução, né, por exemplo, do grego para o árabe, para o latim, surge de corda a palavra jaibe, né, jaibe de um ângulo, e jaibe vem a palavra seno. Quer dizer, na realidade, por erro de tradução, seno representa do latim sinuoso, né? Mas isso aí, a questão, simplesmente uma questão de tradução errada ou coisas desse tipo, e evidente que essa palavra seno, na sua etnia, ou etnia, não sei se eu posso dizer etnia, mas na sua etimologia, vamos dizer assim, não etnia, perdão, na sua etimologia, ela não significa corda, né? Não significa corda. Ok? Então, mas ficou a palavra seno por conta de erros aqui, de traduções, etc. E o que é interessante, que essa trigonometria ela vem caminhando, as palavras cosseno vêm, mesmo surge de complementar, né? Aí há o surgimento da secante, da cossecante, né? como relações, palavras, mas isso tudo vem surgindo com o passar do tempo e toma força aí já em torno de 1500, você já começa a ter exatamente esses nomes como a gente coloca hoje, né? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, etc. Quando chega em torno de 1700, surge o cálculo diferencial integral e, junto com o cálculo diferencial integral, surge a necessidade da representação da trigonometria no círculo trigonométrico. E um grande matemático chamado Euler, né, apenas aqui fazendo esse desenvolvimento, quer dizer, a gente está em torno de 200, passou pela Idade Média, na Idade Média, aqui, por exemplo, na Idade Média, você começa a ter a trigonometria nos triângulos retângulos, vou botar assim, nos triângulos retângulos, e você vem caminhando, quando você chega aí em torno de 1700, né, está falando depois de Cristo, surge, por exemplo, um Euler, grande matemático Euler, a ideia da trigonometria no círculo, certo? No círculo. Então, é muito interessante, né, todo esse caminhar para vocês, para que vocês percebam que a matemática não caiu do céu de uma forma toda montada, ela vem sendo desenvolvida como qualquer conceito matemático. Ela tem muitas vezes uma pequena ideia e ela vai sendo trabalhada até ser bem formalizada, bem constituída, com as suas precisões, né, demonstradas, enfim, coisas que você se apodera dela com verdadeira certeza. Então está aí, gente, uma pequena história da nossa trigonometria. Evidente que tem muito mais, mas a ideia aqui é que a gente coloque para vocês, o objetivo é esse, apresentar, né, um desenvolvimento rápido do caminhar pelas civilizações e pelos séculos desse conteúdo interessante que é a trigonometria. Então a trigonometria inicialmente ela foi feita ou foi desenvolvida para a astronomia, entre esses grandes matemáticos, Hiparco foi astrônomo, Ptolomeu,
enfim, todos aqueles matemáticos da época, né, grande parte tinha uma grande tendência a estudar astronomia, que é curioso numa época, né, por exemplo, 300 anos de Cristo, você vê, por exemplo, a Lua, vê as estrelas, vê o Sol, são movimentos periódicos, a trigonometria está muito relacionada com a periodicidade, né? Então fenômenos periódicos, então essas questões, né, levou ao desenvolvimento da trigonometria. Então não surgiu, a trigonometria não surgiu para as grandes navegações, nada disso. A questão das grandes navegações, da cartografia e da topografia vem aí já saindo da Idade Média, entrando aí em torno de 1500, onde começa a ter as grandes navegações, e aí sim a trigonometria ela passa a ser, vamos dizer assim, usada, né, para esses fins, ok? Bom, e aí o que a gente vai agora mostrar para vocês já que a gente usa, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Então, qual foi a ideia dessa trigonometria no triângulo retângulo? Então, por exemplo, há aqui um ângulo, certo? Onde esse ângulo é exatamente toda essa região, né, ocupada por essas duas infinitas semi-retas. Então, todo esse espaço. Então, o ângulo é exatamente essa porção toda aqui. Então, como é que você atrela? Quando você define θ, você é uma unidade de medida. Grau é uma unidade de medida. Então, quando você fala que tem tantos graus, é a unidade de medida, esse risquinho aqui é uma indicação para indicar uma abertura, que vai ser exatamente ocupando aqui uma parte do plano infinita. Né? Quer dizer, na realidade, ela pega essa região, mas é uma região infinita, já que isso aqui é uma semi-reta. Mas como atrela essa abertura, ou esse ângulo, que a gente está definindo como unidade de medida θ, a um número. Então, a ideia, né, na Idade Média, ou na ideia que se construiu, é exatamente trazer um segmento aqui perpendicular e se atrelar, e já se conhecia o triângulo retângulo, é evidente que isso aqui é um triângulo retângulo, e, por exemplo, se aqui é A, se aqui é B, se aqui é C, atrelar ao ângulo θ valores numéricos. Então, quando numéricos, valores numéricos. Então, quando eu tenho um número, eu atrelo um ângulo. Então, essa questão de um número atrelado a um ângulo, né, eu posso ter exatamente a nossa relação trigonométrica. E esses números, né, são números reais. São números reais. São números reais. É evidente que os números reais, né, eles estão, no caso do triângulo retângulo, atrelado ou dentro de um intervalo bem definido, mas eu não estou falando isso. Mas eu quero dizer que existem números, né, que são tirados daqui, desse triângulo, que vão me dar o ângulo. E, particularmente, no caso do triângulo retângulo, esses ângulos são agudos, né? Já que isso aqui é 90, esses dois ângulos têm que ser menores, são menores que 90, para que a soma desses dois ângulos dê 90 também. Esse cara é θ, isso aqui é um alfa, θ mais alfa tem que dar 90, para que somado com 90 dê os 180 graus. Então, como você tem, por exemplo, uma relação, né, agora a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, eu tenho o B dividido por A. Esse B, que é uma medida dividido por A, vai me dar um número. Mas aí vem uma pergunta interessante. Por exemplo, se eu escolhi um ponto para traçar uma perpendicular para fazer uma relação numérica, e essa relação numérica eu posso medir esse ângulo aqui e dizer, olha, esse cara aqui tem um valor de abertura, um valor de unidade de medida angular, θ, por exemplo. E aí você diz assim, poxa, e se eu pegasse um novo segmento aqui, onde eu vou ter aqui, por exemplo,
isso aqui como D, tá? Isso aqui como E, e vamos supor que esse novo triângulo, né? Isso aqui é esse carinha aqui e esse todo com F. Então veja que quando eu olho para esses dois triângulos, né, eu botei aqui, eu só estou dando valores para as medidas, mas eles são triângulos semelhantes por conta que, veja, esse ângulo aqui de 90 do triângulo pequeno, o triângulo grande é 90, então esses dois ângulos são congruentes. Veja que esse ângulo aqui, ele é comum aos dois, então ele é congruente ao pequeno e ao grande. E veja que esse ângulo, que está aqui, ó, ele é congruente a esse, porque eu tenho, por exemplo, uma transversal cortada por paralelos. Isso aqui são paralelos. Então, esse triângulo pequeno e o grande são congruentes e há uma relação proporcional, quer dizer, como eles são figuras semelhantes, há uma proporcionalidade entre os lados. Então, dizer, por exemplo, que esse B, né, que está aqui, ele é proporcional a D. E o A, que está aqui, por exemplo, ele é proporcional ao F. Quer dizer o seguinte, se eu dividir B sobre A, se eu dividir D sobre F, eu vou encontrar o mesmo valor, né? Por conta de que há uma relação proporcional. Isso aqui gera constante de proporcionalidade, que seria lá um K. Então veja que eu posso ter vários segmentos formando vários triângulos semelhantes, mas o K é o mesmo. E aí eu tenho exatamente essa relação desse número, independente de que segmento eu pegue aqui, sem problema nenhum, porque esses vários triângulos serão semelhantes, e eu vou ter uma relação numérica do K e o θ. Surge então na trigonometria, para que eu consiga definir de que forma eu estou fazendo essa relação entre os lados do triângulo e retângulo, nomes que são chamados operadores, né, que vai exatamente definir se eu estou dividindo esse cateto, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, se eu estou dividindo o cateto adjacente sobre a hipotenusa, se eu estou dividindo o cateto dividindo por cateto, né, que é evidente que são números diferentes. Números diferentes, mas que vão representar sempre o mesmo ângulo, isso está claro, né? A forma que você encontrou o número é que vai definir o operador, né? Agora, o ângulo é o mesmo, né? Porque a figura é rígida, o ângulo é o mesmo. Então, tanto faz você dividir um carinha pelo outro, ao contrário, veja que a figura está lá. E aí, nesse nosso caso aqui, quando eu botei, né, o B dividido pelo A, eu tenho uma coisa que o que a gente chama hoje de seno de θ. Então, na nossa figura, seno de θ é B sobre A. Bom, e aí, apenas que a gente possa ter, né, todas as relações, eu vou novamente fazer um triângulo, onde nesse nosso triângulo eu formei aqui, né, exatamente o que eu tinha colocado. Veja que o meu C aqui, esse aqui, ó, tá? Então eu tinha colocado exatamente aqui o meu C, primeiro aqui o B e aqui o meu A. Então esse triângulo seria aqui o triângulo retângulo. Veja que eu chamo isso aqui de θ e esse cara aqui de alfa. Não esquecendo que θ mais alfa é o valor de 90, já que 90 mais 90 dá 180, e 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo. E aí surgem várias razões entre esses lados do triângulo que vão ter nomes aqui específicos, né? Então veja, vamos escrever todos agora. B dividido por A é o que a gente chama de seno do θ. Se eu pegar C dividido por A, eu chamo cosseno de θ. Se eu pegar B e dividir por C, eu tenho tangente de θ. Se eu pegar C
dividir por B, eu tenho cotangente de θ. Se eu pegar o A, né, e dividir por B, eu vou ter o que a gente chama de cossecante de θ. E se eu pegar o A e dividir por C, eu vou ter a secante de θ. Então, todas essas divisões, veja, são as possíveis divisões que eu posso ter entre os lados. E cada tipo de divisão, esse cara, sendo de θ, é esse número. Então, daqui, todas elas vão me dar o mesmo ângulo, né? Então, são números diferentes, mas que vão me dar exatamente o mesmo ângulo. Isso, a partir daqui, é evidente que não com essa cara de triângulo retângulo, foi assim que Ptolomeu construiu a tabela dele. Então, e a tabela dele era de seno, né? Vamos botar assim, a corda era hoje como a gente chama de seno, seria propriamente o seno. Então, ele no caso da corda, né, ele pegava aqui um determinado número, né, um número que ele encontrava aqui, e esse número, né, que estava aqui, relacionava um ângulo. Aqui um ângulo. Então, conforme ele ele ia variando, né, esse ângulo, vamos pensar assim, 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, até 90, ele formava triângulos retângulos, encontrava número, particularmente, que eu estou falando é de Ptolomeu, então só pegando essa relação aqui, ó, de B sobre A, apenas isso, né, isso aqui ele vai e desenvolve exatamente uma relação entre o número e o ângulo. Então era possível saber o ângulo, né, de situações dessas, quando você tem aqui uma abertura, né, você é possível determinar uma relação entre medidas e o ângulo no triângulo retângulo. Bom, e aí uma coisa interessante, né, que a partir daí a gente começa a observar, é que, veja só, veja que a tangente de θ, pela própria relação, ela é a cotangente, não importa, tá? A cotangente é o inverso da tangente. Quando você olha a cotangente, houve uma inversão. Você poderia dizer que a tangente de θ é 1 sobre a cotangente de θ também, porque veja que a tangente de θ é o inverso da cotangente, né? Veja que, por exemplo, a secante de θ, por definição, é o inverso do cosseno de θ. Então, se você pegar a secante de θ, você inverteu o cosseno. Veja que a cossecante de θ é o inverso do seno de θ, né? Essas relações você pode aí observar exatamente no triângulo retângulo. Sempre atentando que esses ângulos são ângulos que estão variando de 0 a 90. Muito assim, interessante, eu não vou colocar aqui, mas quando você expande, por exemplo, o triângulo para o triângulo obtusângulo, naquela época já se conhecia a lei dos cossenos. Então, essa lei dos cossenos são leis que relacionam um ângulo obtuso, né, maior que 90 e menor que 180, e se podia também, através da lei dos cossenos, se calcular relações, foram possíveis calcular, por exemplo, as questões de 180. É muito assim interessante, né, a gente também dizer que muitas relações trigonométricas, por exemplo, cosseno de A mais B, seno de A mais B, que é o cosseno da soma da diferença, eles tinham conhecimento já por aqui, né, em torno aí depois de Cristo, aí 200 anos depois de Cristo. Então, é evidente, com uma carinha diferente da nossa, né, porque
como eu falei, ainda não havia, logo aqui no início, a questão do seno, cosseno, etc. A palavra em si, a ideia era corda, mas por corda já se tinha muita coisa na trigonometria, e de difícil, às vezes, difícil entendimento. Por exemplo, é muito difícil o estudo matemático, por exemplo, de Ptolomeu, quando ele vai calculando com precisão, né, esses ângulos que estão atrelados a esses números. Muito difícil, porque tem geometria, né, tem polígonos escritos nos círculos, enfim, não é simples, não é simples. Existe todo um estudo paralelo e de difícil. Mas o que a gente está colocando exatamente, né, é que essas tabelas já existem. E graças a Deus elas já existem, para que a gente possa ter isso nas nossas mãos. E uma coisa assim que acho legal mostrar aqui, por exemplo, veja que quando você tem cosseno de θ, observa, é igual a seno de alfa. E a gente diz aqui, por exemplo, que θ e alfa são complementares. Quer dizer, por que eles são complementares? Porque a soma deles dá 90 graus. Então veja, cosseno de θ, se você olhar aqui, é C sobre A. Se você olhar o seno de alfa, agora, como a gente não tem esse seno de alfa, né, eu não coloquei, mas seguindo o que a gente já conhece, né, deixa eu só colocar exatamente, né, que eu não falei, o que significa isso aqui? Quando eu dividir o B sobre A, né, o seno será sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno será sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cotangente, o inverso. A cossecante, o inverso do seno, e a secante, o inverso do cosseno. Então, observe que quando eu olho seno de alfa, tá, eu tenho o cateto, existem dois catetos. Tá? O seno de alfa é o cateto oposto, tá, sobre a hipotenusa. Então, quando eu olho para o cosseno e eu olho para o cosseno de θ e o seno de alfa, eu vejo que eles são iguais. Daí você tira que o cosseno e o seno de arcos complementares são iguais. Mas você pergunta, vem cá, mas e se for secante? Tá, eu vou apenas colocar a secante e fica aí a análise, por exemplo, da tangente e da cotangente para vocês. Mas você veja só, vamos olhar, será que a secante de θ é igual a cossecante de alfa? Veja que θ e alfa são complementares. Aí você tira por aqui. Eu falei da secante, mas vamos olhar a razão aqui. Secante de θ é a hipotenusa, que é o A, sobre o cateto oposto. Perdão, gente. Secante de θ, olha aqui, desculpa. Perdão. Secante de θ é a hipotenusa, estou voltando, tá? Secante de θ é a hipotenusa dividida pelo cateto adjacente. A é a hipotenusa, cateto adjacente. Aqui eu já não estou pensando no inverso do cosseno, estou olhando aqui. A sobre C. Então, quando eu pergunto a secante de θ, é A sobre C. Agora vamos ver a cossecante de θ. É A, hipotenusa, sobre o cateto adjacente. Agora eu quero essa cossecante de θ. Então eu quero a cossecante de alfa. Então vai ser alfa. Secante de θ. Secante de θ. Vou voltar porque senão a gente se perde. Secante de θ é A sobre o cateto adjacente. Hipotenusa, cateto adjacente. Eu não perdi. Agora, nós estamos... Isso é secante de θ. Agora vamos para a cossecante de θ. Cossecante de θ, que me interessa. É hipotenusa, isso aqui é cossecante. Hipotenusa dividido pelo cateto oposto, né? Cateto oposto. Então, cossecante de θ é hipotenusa
dividido pelo cateto oposto. Isso aqui é a cossecante, botando assim. Então, quando eu quero a cossecante de alfa, eu vou colocar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A sobre, no caso do alfa, o cateto oposto ao alfa. Quem é o cateto oposto ao alfa? C. Então, aqui, tive que, por conta de raciocínio mental, sei lá, a gente acabou demorando um pouquinho, mas o que você observou aqui, que a secante de θ é igual a cossecante de alfa, que são iguais. Então, essa relação, né, de arcos complementares vale seno, cosseno, tangente, tangente, cotangente, cossecante, secante. Né? Arcos complementares têm o seno e o cosseno iguais, tangente e cotangente iguais, secante e cossecante iguais. Okay? Uma outra questão também interessante, né, eu quero colocar para vocês aqui, eu vou dividir isso aqui nesse pedacinho. Veja que quando eu coloco assim, olha o que acontece quando eu coloco assim, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. O que dá isso? Veja que o seno ao quadrado de θ, isso aqui representa seno de θ ao quadrado, tá? Então, seno de θ é b sobre a elevado ao quadrado, mais o cosseno de θ é c sobre a elevado ao quadrado, onde você tem b2 sobre A2 mais C2 sobre A2, onde você tem B2 mais C2 sobre A2. E aqui é muito interessante a gente dizer que o teorema de Pitágoras está aqui. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E é evidente que o B2 mais C2, né, vale o A2, e o A2 dividido por A2 vale 1. E aí você mostrou uma grande identidade trigonométrica, seno ao quadrado de θ, mas cosseno ao quadrado de θ igual a 1. E as outras identidades trigonométricas, né, que existem, que você vai desenvolvendo pela trigonometria, você pode tirar, fazer todas as demonstrações, né, a partir disso aqui. Apenas colocando, né, uma questão interessante. Por se isso aqui, né, eu já tirei, já é uma verdade, por exemplo, que eu tirei da relação trigonométrica. Por exemplo, se eu pegar seno ao quadrado de θ, dividir por seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ, dividido por seno ao quadrado de θ, estou dividindo tudo por seno ao quadrado de θ, 1 sobre seno ao quadrado de θ. Evidente que esse cara não pode ser zero, né? Porque senão você tem uma divisão zero, e para que esse cara seja zero, necessariamente o θ é zero, né? Ou o θ seria 180, que não forma um triângulo, né? No caso. Então, o que ocorre é que há essa possibilidade de fazer isso, né? E aí, quando você divide esse carinha aqui, dá 1, veja que cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ seria o cosseno sobre seno, né? Aqui a gente nem falou isso, acho interessante, né? Veja que eu aqui estou colocando aqui uma situação, né, que eu estou caminhando com vocês, mas essa aula, na verdade, é para professores de matemática, então, embora eu estou dando toda essa introdução básica, mas se vocês têm conhecimento disso, né? Então, quando uma outra coisa interessante, eu usei tangente de θ. Veja que eu falei do invertido, mas eu não falei, por exemplo, que a tangente de θ, por exemplo, é seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, se eu pegar a razão seno de θ, né, e de quem é o seno de θ? Vamos colocar aqui, né, só para que a gente brinque com isso aqui. Então, por exemplo, a tangente de θ. Veja só, se eu pegar a razão, que é seno de θ, dividido pelo cosseno de θ, quem é o seno de θ? B sobre A. Quem é o cosseno de θ? C sobre A. Veja, isso aqui deu B sobre C.
Então, quando eu olho para a tangente de θ, eu tenho B sobre C, que foi exatamente a divisão desses quocientes que eu tirei de seno e de cosseno, no dividendo e no divisor. No caso da cotangente, da mesma forma, se eu pegar e botar cotangente como cosseno de θ sobre seno de θ, veja que o cosseno de θ é C sobre A, o seno de θ é B sobre A, e aí eu tenho C sobre B, esse A pode cortar, no sentido que eu multiplico pelo inverso, corto o A e o A, e aí eu tenho como a cotangente, olha lá, C sobre B, que é igual. Quando eu volto aqui, né, isso para mostrar que a partir de que eu estou colocando aqui, eu posso estar desenvolvendo até, já agora, desenvolvendo algumas relações trigonométricas. Quando eu boto cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, isso aqui é cosseno de θ sobre seno de θ ao quadrado. E o cosseno sobre seno, né, a gente sabe, a gente já mostrou aqui, ó, cosseno sobre seno é cotangente. Então eu vou trocar aqui como cotangente ao quadrado de θ. Isso aqui é 1 sobre seno de θ ao quadrado, mas 1 sobre seno de θ, né? 1 sobre seno de θ, está aqui, ó, é exatamente cossecante de θ. Então veja que eu cheguei numa nova relação da direção, cossecante de θ é 1 mais cotangente ao quadrado de θ. Bom, gente, então aqui, veja só, então seno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, a gente já viu que é cosseno sobre seno, cotangente ao quadrado de θ, e aqui, né, eu quero corrigir aqui, ó, que é 1 sobre seno de θ, é cossecante, mas aqui é ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer, né, veja, usando exatamente essas relações de equivalência, é chegar aqui 1 mais cotangente ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado de θ, onde eu boto a cotangente, a gente sabe que é cosseno de θ sobre seno de θ ao quadrado, e cossecante é 1 sobre o seno de θ ao quadrado. E fazendo isso, né, eu tenho 1 mais, observando aqui o nosso cosseno de θ é C sobre A, o nosso seno de θ é B sobre A, isso tudo aqui ao quadrado, igual 1 sobre o seno de θ é B sobre A ao quadrado. E aí, veja que você corta esse A com esse A, né, você tem 1 mais C ao quadrado sobre B ao quadrado, igual o inverso, né, A sobre B ao quadrado, A2 sobre B2. E aqui, né, você observa que no primeiro membro você tem B2 mais C2 sobre B2, que é igual a 2 sobre B2, que conclui pelo triângulo retângulo, que B2 mais C2 é 2, e aí você comprova exatamente, né, a sua identidade, observando que nesse desenvolvimento, o primeiro membro aqui é igual ao segundo membro nesse fechamento. Então, o primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, veja que com essas ideias, né, a gente pode estar mostrando a vocês uma coisa interessante da nossa geometria, que é exatamente a relação entre lados aí, cateto, cateto e hipotenusa, com os ângulos agudos, né, os dois ângulos agudos, tanto o θ como o alfa do triângulo retângulo. Ok? Bom, vamos apagar aqui. E agora, tá, eu queria falar um pouquinho sobre o seguinte. Feito isso, vamos aqui colocar aqui uma coisa também interessante, que é, veja só,
eu tenho aqui agora, né, já aqui nos anos de 1700, com Euler, o desenvolvimento da trigonometria no círculo trigonométrico. Então, eu queria falar um pouquinho de o que a gente chama de função de Euler, né? O que Euler pensou? Ele traçou aqui um segmento, aliás, um segmento não, um eixo, o eixo orientado de reto, onde esses caras aqui são números reais, certo? E aqui ele considerou zero. Evidente que esse raio aqui ele pode ter uma unidade de medida. Então você pode, por exemplo, pegar se quiser mostrar aí para os seus alunos, você pega um raio com uma unidade de um segmento, você pega um pedaço de madeira e tal, e você considera aquilo ali uma unidade de medida. Então se você tiver duas unidades de medida, interessante. Ou você, porque aqui você pega 1 centímetro, é muito pequeno, 1 metro é muito grande. Né? Então a ideia de pegar um raio de uma unidade, né? Foi assim que Euler colocou. Então na realidade, isso aqui, essa medida aqui vale 1, essa medida aqui vale menos 1, certo? Fazendo aqui um paralelo, essa linha aqui é paralela a esse eixo, né? Uma perpendicularidade. Então o que Euler pensou? Existe aqui, isso aqui é uma medida. Uma medida. Então, existe aqui um valor de medida, que eu posso chamar T, onde eu pego essa medida, aumenta um pouquinho isso aqui, T. Eu pego essa medida aqui, que é a medida T, e levo essa medida, faço essa medida aqui na circunferência. Então, essa medida de comprimento é o mesmo que essa. Então, ele atrela uma medida que é um número, isso aqui é um número real, pode ser 1, 2, raiz de 2, 5, qualquer número que eu queira, qualquer número real. É evidente que esse número aqui, né, se eu observar aqui, aqui é 1, quer dizer, esse número seria um número menor do que 1. Veja aqui, fazendo uma paralela, aqui estaria um número 1 real, tá? Pensando numa unidade de medida que eu estou colocando ali. Isso aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, isso aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, por exemplo. E aí eu pego esse T e coloco para cá, inclinado, porque isso aqui é uma curva, né? E busco, isso só até uma questão de forma melhor. E esse cara aqui, então, que a gente já falou que é T, ele atrela a um par ordenado, onde essa medida ele chama cosseno desse número, desse valor de medida, e aqui, né, esse carinha aqui, ele chama de seno de t. Então, o que ele faz? Ele faz uma função, né, que leva um t, que é um comprimento, a um par ordenado que ele chama cosseno de t, seno de t. É onde esse t aqui pertence aos números reais. Então veja que nesse momento a gente não está trabalhando aqui com uma unidade de ângulo, e sim com uma unidade de medida. Então é muito interessante, por exemplo, né, quando você coloca assim, quanto que vale o cosseno, por exemplo, o cosseno de 1, certo? Esse cosseno de 1, que é uma medida, ele existe, certo? Esse 1 vai corresponder aqui a um valor de medida que, se eu projetar a extremidade e cair aqui, né, por exemplo, 1 metro, se eu tenho uma circunferência de raio 1 metro, se eu medir aqui 1 metro, eu projeto e vou ter exatamente esse valor. É interessante dizer, tá, que o nosso círculo é de raio 1, e aqui é mais 1, aqui também é menos 1. Ele trabalhou com o círculo de raio unitário. E aí você diz assim, o cosseno de 1. Então existe um valor, né, que é o cosseno de 1, para que eu possa fazer isso. Agora, há uma relação, lógico que há uma relação entre esse arco e o ângulo central. Existe uma relação. Mas olha, ele trabalha com comprimento. Por quê?
porque em problemas, muitos problemas matemáticos, problemas físicos, por exemplo, você trabalha com cosseno de valores de medida, de comprimento e não de ângulo. Então isso fez com que se repensasse numa trigonometria diferente daquela, não mais só envolvendo ângulo, e sim com valores de medidas de comprimento, certo? Eu vou falar mais um pouquinho a história do radiano, mas agora vamos pensar no seguinte, mas qual é a ideia, por exemplo, quando eu tenho se ele está no primeiro, está no segundo, no terceiro quadrante, vamos ver né? Então, uma coisa assim, quando você olha, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, quando se dá uma volta, se essa circunferência é de raio, por exemplo, você sabe que o comprimento da circunferência, o perímetro é 2πr, tá? Mas se o raio é você fica só com 2π. Então 2π, ele tem um ângulo de 360 graus. Então quando eu boto eu vou ter exatamente que ângulo? Então eu vou ter 360 graus, né, que seria esse cara, dividido por 2π. E aí, só para que você perceba, quando eu pego 360 graus e divido por 2π, você poderia dizer, eu posso dividir graus, vamos dizer que isso aqui fosse metro? Não, você não pode ter um ângulo dividido por metro. Não existe uma unidade de medida grau/metro. Aí surge uma questão, que eu vou falar, que é tanta informação, que surge aqui o radiano exatamente para tornar isso aqui adimensional, para que não haja essa medida linear de comprimento. Então nós vamos deixar isso aqui um pouquinho para falar daqui a pouco, mas é importante entender, tá, que não existe aqui mais o metro, ou o centímetro, ou 2π unidades de medida, poderia ser um pedaço de madeira, enfim, você toma como uma unidade para medir. E aí, né, se você pegar 360 graus e dividir, considerando isso aqui uma precisão, tá? Ou sem precisão, por exemplo, 2 que multiplica 3,14, você tem 360 graus dividido por 6,28, né? Aqui você tem 60, você aumentou isso aqui, isso é menor que 60, quer dizer, você vai ter aqui aproximadamente um ângulo de 59 graus, talvez isso aqui dê 58 graus de alguma coisa, mas eu vou aproximar para 59 só pegando os graus. Então, quando eu tenho uma medida aqui de uma unidade de medida, esse ângulo aqui vai ser em torno de 59 graus, menor que 60. Né? Se eu quiser pegar o 2, eu posso saber, usando exatamente isso, qual é a relação dele em graus. Porque muitas vezes é interessante a gente ver isso para que a gente localize, por exemplo, brincando lá com as crianças, um valor numérico que está aqui. Então, você passando para grau, você tem essa visão, porque a gente está muito acostumado com graus, né? 90, 180, 270, 360, aí você localiza, logicamente fazendo algumas continhas, porque você vai aparecer o 3,14, isso aqui vai ser aproximado, a gente sabe disso, que é 59 graus no minuto de segundo, eu aproximei por 58 graus, né, sei lá, minuto de segundo, que eu passei para 59, o valor inteiro. Pensando só em grau, não em minuto de segundo. E aí eu localizo aqui, a 1 está onde? Está no primeiro quadrante. Né? Uma coisa meio que óbvia, por quê? Porque se fosse linear ele estaria aqui, o 1. Mas como ele é curvo, eu acho que ele tem que estar caindo por aqui, porque isso faz uma curva. Né? Mas o 2, se a gente pensar no 2, né, você pegaria exatamente, aqui o 2, você teria 720, dividido por 2π, etc. Você vai fazendo, vai localizando, vai vendo em graus, vai localizando exatamente onde está, em que quadrante está. Né? A gente sabe que isso aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Então se localiza isso nos quadrantes. Ok?
É aqui interessante também a gente observar o seguinte, se esse número fosse um número muito grande, né? Por exemplo, o número 32 é um número real. E aí eu vou pegar exatamente esse segmento 32 e vou enrolar aqui na circunferência. É evidente que se o número for grande, ele vai dar uma volta, né? E a gente sabe que uma volta, né, em valor de medida, né, uma volta em valor de medida vai dar quanto? Vai dar 6,28. Né? Então, se eu tivesse lá, por exemplo, 6,28 unidades de medida, ele daria uma volta. Então, se eu tivesse 30 lá, sei lá, então ele daria uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 5 vezes 6, 35, ia dando a volta. Evidente que aí vai chegar um momento, né, que esse comprimento, né, você pode materializar com uma linha, com barbante, que você coloca aqui, ele vai ter um ponto de parada. Né? Então ele deu uma quantidade de voltas de comprimento, cada comprimento é em torno de 6,28 unidade de medida, né? E aí vai para menor determinação sem completar a última volta. Então esse procedimento, né, da trigonometria faz com que, independente da medida do que eu estou enrolando aqui, ele vai ter um extremo, e é no extremo desse barbante que eu vou fazer a análise, né, do par ordenado que ele coloca aqui, né, cosseno de t, seno de t. Okay? Então assim, Euler pensou. E a questão do radiano é interessante, a gente botou a interrogação, porque nós tínhamos uma situação, né, complicada. E o radiano surge aí um pouquinho depois, de 1700, exatamente para você não ter uma situação onde você tem 360 graus sobre 2π centímetros e você fica com uma unidade grau, né, tipo assim, grau centímetro, que não é possível, não existe para a gente. E aí, o que se pensou para se resolver isso? Se pensou o seguinte, olha só. Se pensou numa questão que é você ter aqui, né, um valor de arco. Eu vou colocar aqui um segmento aqui, ó, tá? Que existe aqui um arco aqui, tá? E essa circunferência, ela tem um raio, isso de uma forma geral. Tá? Vamos supor que esse raio aqui, o raio, né, seja 2 centímetros, tá? E aqui eu faço a medida de 4,8 centímetros. Então veja que eu não estou na circunferência de raio 1, estou na circunferência de raio 2. E aí, o que consiste essa medida aqui? Agora, a gente não vai dizer que essa medida vale 4,8 centímetros, com a proposta do radiano. A gente, quantas vezes o raio está aqui dentro? Isso que é radiano. Radiano é quando você coloca esse raio aqui e você tem uma quantidade de vezes que o raio cabe aqui dentro. Essa quantidade de vezes que o raio cabe no arco é que vai dar o valor em radiano. Então, se eu pegar 4,8 centímetros e dividir por 2 centímetros, eu vou ter 2,4. Veja que eu cortei centímetro por centímetro. E aí, esse carinho, esse arco, vai medir 2,4, sem dimensão. A questão do radiano aqui não é uma unidade de medida, é para dizer exatamente que isso aqui tem 2 raios mais 4 décimos do raio. Quando você tem 2,4, você tem 2 mais 0,4. Então, 2 mais 4 décimos desse raio de 2 cabe aqui. Então, é 2,4 radiano. O que acontece
na nossa trigonometria, né, é que o círculo, tá, certo? Quando eu olho para esse círculo aqui, ó, esse círculo é de raio 1. Então, quando eu pego uma medida, né, por exemplo, pego essa medida aqui, tá, que é uma medida AB, de arco AB, então essa medida aqui, uma medida de comprimento, uma medida em real, é pegar essa medida, né, seria, vamos botar que isso aqui tenha exatamente o 4,8 centímetros, tá, agora. 4,8 centímetros. Então, 4,8 centímetros, quantas vezes o raio cabe aqui? Então, nós vamos dividir por 1 centímetro. E aí você tem 4,8, sem dimensão, 4,8 radiano. Então, quando você mede aqui, tá? Quando você mede aqui, tem tantos centímetros ou tantos metros, e você pensa em radiano, né, a unidade que está aqui vai cortar com a unidade que está aqui, dando exatamente o mesmo número, que você está dividindo por 1. Então isso afasta, né, quando você está fazendo cálculos, né, você tenha exatamente a unidade de comprimento aparecendo. Na realidade, a medida é 4,8. Sem ser centímetro, você cortou centímetro por centímetro, mas aparece o radiano por uma questão de indicar que a gente está exatamente com essa proposta nova, né, que foi lançada, né, para que a gente tenha esse poder de não colocar centímetro, para que a gente fuja de problemas do cálculo, principalmente do cálculo diferencial integral, da física, etc., onde a gente vai acontecer situações onde eu vou envolver comprimento e grau. Então, é interessante, né, só para fazer o fechamento aqui, né, tudo que eu estou falando, que quando vou apagar aqui, por exemplo, tá? Só para que vocês entendam o que eu vou colocar. Então é interessante a gente dizer o seguinte, por exemplo, se a minha circunferência, tá, ela tem um comprimento de 2π vezes o 1, que o raio 1 é 2πr, então 2π vezes 1, e aí esse comprimento 2π, né, dividido por 1, dá o 2π. Então eu posso, por isso que aqui entra o 2π radiano, por exemplo, 2π radiano, que então não é 2π centímetros, eu vou botar aqui 2π centímetros. Então esse 2π centímetros, que dá essa volta aqui, ele agora passa a ser escrito como 2π radianos numa nova estrutura de arco, né, onde eu estou agora numa relação seguinte, quantas vezes o raio está aqui dentro. Então, para que eu tenha esse poder de não trabalhar mais com unidade de medida ali, centímetro, metro, milímetro, etc. E aí o 2πr vale 360 graus. Quer dizer, na realidade o 2π vale 360 graus. A partir dessa ideia, né, eu posso transformar qualquer valor em grau em radiano. Então é que é importante dizer que eu posso ter aqui o zero, né? Como isso aqui tudo vale 2π radiano, se eu dividir em 4, que é π sobre 2 radiano, isso aqui vale 2π, se eu dividir 2π radiano, se eu dividir em 2, a metade dá π radiano. Aqui 1, 2, 3, 3 vezes π radiano, aqui eu tenho 3π sobre 2 radianos, e aí, né, eu divido, aqui é 0 radiano, aqui é π sobre 2 radiano, ou aqui pode ser congruente, congruo a 2π radiano, né, porque ele dando a volta completa ele bateu os 2π, então aqui eu já começo a introduzir, né, a questão dos radianos. Então, por exemplo, né, se eu quero uma medida que eu vou dizer assim, por exemplo, vou colocar aqui uma medida, tá, que eu vou botar aqui π sobre 3, se eu botar π sobre 3 radianos, né, eu tenho exatamente em π sobre 3, se eu for passar isso aqui para graus, né, eu vou corresponder 60 graus.
Por quê? Porque você, usando regra de 3, você vai conseguir isso. Ou você pode usar aqui o método, né? Como você quer saber quantos graus, você usa um procedimento que esse cara vale π vale 180 graus, então 2 vezes 180, né? Que é esse carinha aqui, eu quero saber quanto é π sobre 3, né? Na realidade eu quero saber π sobre 3, desculpa, e aí eu sei que esse carinha que vale π em graus é 180, eu pego 180 graus e divido por 3, dá 60 graus. Foi o que eu fiz aqui no meu pensamento. Π é 180, 180 dividido por 3, esse ângulo passa a ser um ângulo de 60 graus, o ângulo central. Então há uma relação entre a unidade, a medida do arco com o grau, certo? Mas volto a dizer, nesse momento, né, você tem, para Euler, você tem uma trigonometria não mais com ângulos agudos aqui, ó. Por quê? Porque o teu T, né, ele pode estar nesse ponto, onde veja que é maior que 90, ele pode estar aqui, está entre 180 e 270, ele pode estar aqui, né, entre 270 e 360, e quando ele ultrapassa, ele já passou de 360 graus, e dependendo dessa quantidade de voltas, ele pode dar uma quantidade grande de voltas e ter o término do arco num determinado quadrante, né? Então veja que esses arcos podem ter quaisquer valores, e se estão como medida de arco, né, valem qualquer número real. Entendendo que para Euler essa leitura foi positiva e essa leitura foi negativa, quer dizer, ele considerou, né, uma leitura, se eu quiser enrolar aqui naquela medida nesse sentido, eu vou ter um valor, né, vamos dizer assim, de referência positiva, referencial positivo. Se eu fizer assim, eu vou ter um referencial negativo. Então a trigonometria, a contagem dos arcos, pode estar no sentido positivo ou no sentido negativo. Não há nenhum problema quando eu tenho leituras e eu pego uma medida aqui e faço rolando aqui até chegar a um arco lá. Evidente, quando eu estou fazendo assim, esse valor aqui a ser colocado tem que ser colocado da forma negativa, no sentido que ele é negativo. Tá? Então, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, aqui seria do quarto quadrante, teria que ter um carinha aqui, né? Passaria, aqui seria menos π sobre 2, aqui menos π, menos 3π sobre 2, e ele vinha aqui antes de chegar a menos 2π. Então, gente, está aí, a gente fez, né, apenas um caminhar, né, básico até essas informações, né, e a partir daí eu vou, na aula seguinte, falar um pouquinho sobre, né, a leitura aqui do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, redução ao primeiro quadrante, e também falar aqui da lei dos senos para fechar, né, umas informações interessantes sobre trigonometria, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.